Irmãos e irmãs, eu quero agradecer muito, mais uma vez, essa chance, essa oportunidade de estar aqui com você. É bom, realmente é muito bom estar junto. E é muito bom a gente partilhar aquilo que a gente gosta de fazer. Tantas coisas o Senhor tem ministrado no nosso coração, e muitas vezes a gente fica, puxa, Senhor, se eu pudesse partilhar isso sempre, me dá saúde. Espera aí, só isso aqui que o óculos não está abrindo aqui. Me dá saúde para poder partilhar. Me dá entendimento, serenidade, sabedoria para poder o tempo inteiro estar partilhando isso com os irmãos e com as irmãs. E nesses dias, irmãos e irmãs, por conta de coisas que a gente às vezes está ministrando, às vezes está ouvindo as pessoas, conversando com muita gente, uma das coisas que eu mais percebo, pelo menos essa é a impressão que eu tenho, é que há uma grande, eu vou colocar essa expressão, aflição, angústia nas pessoas, por conta de coisas que muitas vezes sequer aconteceram. E eu quero ilustrar isso com um texto, é o primeiro texto que eu quero ler com você, Mateus no capítulo 6, verso 34. Mateus 6, 34. Eu não vou ler tudo, a Estela vai nos ajudar lá na projeção. É um texto bastante conhecido e que você vai lembrar que ele está após um trecho bem profundo, marcante, vibrante do Sermão do Monte. Quem não lembra daquela palavra? Mas, pois, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão. Todo mundo lembra disso. O versículo seguinte é esse. É como se Jesus ele estivesse dando um encerramento naquele trecho pequeno. E ele diz isso. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o amanhã trará os seus cuidados, basta ao seu próprio dia o seu próprio mal. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, e o que nós desejamos é que ela flua, Senhor, de forma livre e límpida, que ela aconteça em cada coração e germine com a beleza, Senhor, que a tua palavra e somente a tua palavra regada pelo teu Espírito é capaz de germinar. Então, nos ajuda nessa tarefa, nessa empreitada, que sejamos, Senhor, bons agricultores, agricultoras. Nos ajuda. Em nome de Jesus que te agradecemos. Amém e amém. E eu me lembro, meu irmão e minha irmã, numa coisa que se eu fosse começar a falar, eu perguntaria assim, se eu pudesse dar um título a essa conversa, eu perguntaria assim, seria um título com uma pergunta. O que você pode fazer quando não há nada mais a fazer? Vou repetir. O que você pode fazer quando não há nada mais a fazer? Eu poderia fazer verter isso para um outro título. O que você faz quando você está esperando um milagre? E é isso, é sobre isso que eu quero conversar com você a partir desse trecho, a partir desse texto, que é pequeno, mas eu te peço, mantenha a tua Bíblia aberta, mantenha os teus aplicativos aí abertos, a gente vai precisar um pouquinho deles, e eu quero fazer alguns desafios para você. Irmãos e irmãs, a primeira coisa que eu preciso dizer para você, Jesus, ele era seguido por uma multidão, mas era uma multidão, muitas vezes, de desesperançados. Era gente que, vamos dizer assim, uma plena segunda-feira, manhã, estava andando atrás de um pregador itinerante na Palestina do primeiro século. Se fosse em Taubaté, às 9 ou 10 horas da manhã, certamente alguns de vocês estariam fritando bolinho, outros atendendo paciente, outros mexendo com cavalo, e por aí vai.
cada um com a sua tarefa. Mas lá, naquele tempo, naquele momento, tinha uma multidão indo atrás de um pregador itinerante em plena luz do dia. Ou seja, penso eu, se fosse hoje em Taubaté, o pessoal não tem o que fazer, não. Todo mundo, opa, vamos trabalhar, gente, vamos. Mas é bem provável que o cenário seja esse. Realmente não havia trabalho, não havia esperança. E o que eles queriam, na verdade, era ouvir algo que preenchesse não somente os seus estômagos, mas que lhes desse esperança de que dias melhores viriam. É por isso que você, em vários momentos, quando percebe no Evangelho, Jesus raramente está sozinho, a não ser às madrugadas, onde ele sai para orar, e aí ele consegue, a duras penas, ficar sozinho. Quantas vezes no Evangelho você vê que Jesus, ele tenta dispersar ou dispensar a multidão, e a multidão não quer ir embora. E eu me lembro que em uma das ocasiões, até os discípulos, ele estava dizendo, vai, pode ir, mas Jesus, a gente está de barco, como é? Você vai dar a volta? Porque à beira do mar, do lago de Genezaré, à beira do mar da Galileia, você podia dar a volta, senão você ia de barco. E ele botando o pessoal para dentro, vamos, mas Jesus, ele foi. Eles foram, e é interessante que nesse trecho, o texto depois você encontra, você vê Jesus, ele vindo ao encontro deles, como? Fazendo a volta pela margem? Não, andando sobre as águas. Era algo absolutamente impensável. Irmãos e irmãs, quando aquelas pessoas iam atrás de Jesus, elas queriam respostas a soluções que aparentemente não tinham solução. Não tinham solução a partir da realidade, da visão, do lugar vivencial onde elas estavam. Mas para Deus, por que não? Sempre há uma saída, sempre há uma solução. E querido, querida, há uma coisa no nosso mundo atual, embora nós estejamos todos aqui em outra circunstância, nós não estamos nas circunstâncias de Mateus 6,33 e os versículos anteriores, onde Jesus, ele aponta para questões muito práticas mesmo. As pessoas estavam preocupadas quanto ao comer e ao vestir, ou seja, vou me vestir como, porque, né, e vou comer o que amanhã? Como todos vocês estão vestidos e bem alimentados, está todo mundo corado e bonito, eu acredito que isso você não vive. Não posso dizer sobre o boleto que vai vencer amanhã, ou a fatura do cartão de crédito depois de amanhã, ou a conta que vai chegar no outro, isso eu não posso dizer. Mas o que eu posso dizer é que daquilo que é mais básico, abrigo, alimento, segurança, eu e você aqui no lugar onde nós estamos, na cidade onde nós vivemos, nesse tempo, hoje, nós não temos do que reclamar. Mas existem outras coisas que afligem o nosso coração, apertam o nosso peito. E é dessas coisas que eu quero falar. Por isso, pegue aí a sua Bíblia, e eu quero ilustrar para você 3 episódios em que aparentemente não havia saída. E com esses 3 episódios eu quero dizer de encontrar com você as saídas que o Senhor, ele providenciou. Olhe, primeiro eu quero que você abra em Isaías, no capítulo 37, 7. Eu vou ler apenas um trecho, já é a palavra do profeta, mas o contexto desse texto é muito mais abrangente. E como eu falei para vocês, eu ia propor alguns desafios, eu proponho a você o desafio. Leia Isaías 37 durante a semana para você perceber o cenário de desolação que se vivia naquele tempo. Cenário esse que era mais ou menos assim, as cidades elas eram fortificadas. Então, se viesse um inimigo perante a cidade, e ele não podendo entrar na cidade, o que ele faz? Ele cerca a cidade. Não entra nada e não sai nada. Não entra nada, então não entra comida.
não entra víveres, não entra a água, não entra nada, nada. E o que não sai da cidade? Não sai nada mais. Não sai o lixo, não sai cadáver, não sai quando as pessoas elas seguem para fazer o enterro. Qual é o nome? Eu perdi a palavra. Cortejo. Não saem os cortejos para enterrar os seus mortos. Então, a cidade ela vive um aperto só. E Senaqueribe, ele chega à beira da cidade e fala um monte para um povo que estava sobre os muros da cidade, desanimando o povo, dizendo: abre que nós vamos entrar, entrega a cidade. E o rei, em determinado momento, quando ele vai consultar o profeta, ele chega ao profeta dizendo assim, mais ou menos assim: filhos, ou existem filhos para nascer, mas a gente não tem força para dar à luz. De tamanha angústia e aflição que ele estava vivendo. Até que, quando o profeta responde, ele responde isso aí: olha, solução que eu vou dar, que o Senhor vai dar, fica quieto, fica tranquilo, descansa. O Senhor vai meter um rumor lá no camarada lá, e ele, quando ouvir isso, ele vai embora, vai para a terra dele, e lá ele vai cair morto à espada. E depois o texto continua, não vou ler com você, mas o Senhor dizendo: mas nessa cidade ele não entrará. Só que ele ouve isso, a cidade ainda está cercada. Vamos para o segundo exemplo, e eu quero que você abra comigo, Jeremias capítulo 38, verso 6. Jeremias 38, 6. Então você vai guardando isso aí. Que, num primeiro momento, a cidade ainda está cercada, mas o Senhor deu a palavra. Olha, a solução vai ser essa. Em Jeremias 38, 6, você vai encontrar um trecho onde diz que o profeta ele foi lançado num poço, numa cisterna. E que bom que a cisterna não tinha água, porque se tivesse água ele teria morrido afogado. E lá embaixo ele ficou. Só que, gente, eu não vou ler o texto todo. Quando lançaram o profeta na cisterna, que eles queriam que ele morresse lá à míngua. Mas em cima, lá em cima, as coisas estavam acontecendo na cidade, e a cidade mais uma vez estava prestes a cair. Ela ia ser invadida. Tinha gente morrendo aos borbotões. Tinha gente morrendo de baciada. E numa dessa, pegaram o profeta e lançaram na cisterna. E lá ele ia morrer esquecido. Qual foi a solução que o Senhor providenciou? Está aí. Olha, desceram, alguém veio buscar o profeta. Ouviu-se: o profeta está na cisterna, vamos lá pegar e retirar o profeta. Alguém foi salvá-lo. A solução estava posta antes? Não estava, ele ia morrer. Mas o que o Senhor providenciou? Alguém que foi lá e buscou o profeta. Olha uma terceira hipótese aqui, eu quero que você abra comigo em 1 de Reis, no capítulo 17, verso 12. 1 de Reis, capítulo 17, verso 12. Havia fome sobre a terra, e quando chega o profeta, fala para essa viúva: eu quero um pouquinho de água. Ela vai, pega um pouquinho de água, traz alguma coisa para eu comer, e aí vem a frase, a fala: eu só tenho isso, não tem mais nada. Também te desafio a ler esse trecho depois, durante a semana. Do nada, você sabe o que aconteceu depois. O milagre do Senhor acontece de tal maneira que, segundo o texto, eu não vou ler, eles tiveram azeite e farinha e não morreram. Irmãos e irmãs, com esses 3 pequenos exemplos, eu quero começar falando para você o seguinte: quando o Senhor diz: não vos preocupeis, basta a cada dia o seu mal, querido, querida, ele está dizendo: viva o hoje, sim. Claro, você não vai perder a perspectiva do amanhã, não é disso que eu estou falando.
Mesmo porque é importante que a gente entenda o seguinte, mesmo Provérbios de Salomão, há um trecho que diz, não precisa procurar não, tá, Estela? Pode deixar. Há um trecho que diz, mais ou menos assim, olha, se você quer preparar a sua casa, primeiro você vai lá e prepara o campo. Depois volta e edifica a tua casa. Em outras palavras, a sabedoria judaica estava dizendo o seguinte, olha, você precisa, antes de edificar a família, preparar uma casa, enfim, você precisa planejar a sua vida para que você tenha algo, né, ou tenha com o que você sobreviver. É mais ou menos a ideia quando Jesus diz, com relação àqueles que queriam segui-lo, queriam ir aonde ele fosse, ele diz, olha, nenhum construtor há que antes de construir uma torre, o que ele faz? Ele senta e calcula, para ver se tem com o quê. Então eu não estou falando disso, porque eu e você temos a plena consciência, a plena convicção de que nós precisamos sim planejar as nossas coisas. Mas o dia de hoje, ele não acontece somente com o planejamento das coisas de amanhã, que eu vou chamar de médio e longo prazo. É aquela história do camarada está indo para a aposentadoria. Aí, ele não planejou a aposentadoria. Primeiro dia é lindo, segundo dia é lindo, terceiro dia é lindo. Vai bater o primeiro mês onde ele não tem mais expediente para ir, segundo mês, terceiro mês, daqui a pouquinho o camarada está entrando em depressão, porque está pensando, eu sou um inútil, não estou fazendo nada. Por quê? Ele não planejou a aposentadoria. E não é para não planejar a aposentadoria, não estou falando com relação a dinheiro, estou falando com relação ao uso do tempo. Que muitas vezes, irmãos e irmãs, e aqui eu quero já entrar nesse pedaço, nós achamos que tudo na vida pode ser monetizado, como se fosse um canal no YouTube ou um negocinho do TikTok. Querido, querida, nem tudo vai para a planilha do Excel. Nem tudo vai para aquela aplicação que daqui a algum tempo eu vou obter mais algum ganho. Existem coisas que não podem ser mensuradas, não podem ser medidas, não podem ser contabilizadas. Coisas aquelas que ficam gravadas no nosso coração e na nossa cabeça. Então, quando eu não planejo as coisas, eu tenho que pensar não somente no planejamento financeiro, mas no planejamento emocional e no meu planejamento espiritual. Como é que vai ser no futuro? Irmãos e irmãs, quando nós estamos falando aqui de pensar o dia de hoje, como Jesus disse, basta cada dia o seu mal. Nós estamos falando sobre questões corriqueiras, como diria a irmã Léa Davi, questiúnculas da nossa vida, dessa nossa vida do dia a dia, que na rotina, muitas vezes, elas nos atropelam e nós não paramos para pensar. O que eu quero dizer com isso? Irmãos e irmãs, quando nós muitas vezes acordamos pela manhã, e aqui eu estou pressupondo que você dormiu, porque existem aquelas que de tão ansiosa que está, sequer dormir consegue, mas eu vou pressupor que você dormiu. Tem aquele que você dormiu, acordou já pensando, meu Deus, vai vencer isso, meu Deus, vai vencer aquilo, meu Deus, tem que fazer isso, meu Deus, tem que fazer aquilo, não sei o quê. E aí parece que o dia, ele não se levanta a teu favor. Parece que o dia é uma espécie de intruso, de inimigo, que botou o pé na tua porta e está invadindo a tua privacidade. Irmão e irmã, o que Jesus queria é que nós tivéssemos sossego de alma. Não é à toa que o judeu, até hoje, eu já disse isso para você, irmão e irmã, ele tem uma prática diária, cotidiana, muito interessante. Ele usa o que a gente chama de Shema. Eles chamam de Shema. O que é a Shema? Eles reúnem alguns trechos da lei, da Torá, e a recitam, pelo menos 2 vezes ao dia. Ao amanhecer e ao final, na viração do dia, ao anoitecer. E a Shema, ela é aquele trecho que está lá em Deuteronômio, não precisa, tá, Estela? Calma. Está lá em Deuteronômio, no capítulo 6, a partir do verso 4. Ouve, Israel,
Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E aí diz mais, olha, você vai ensinar aos seus filhos, inculcarás aos teus filhos, ao deitar-te, ao levantar-te, andando pelo caminho. Você vai escrever nos umbrais das tuas portas, nos portões da cidade. Mas eles pegam esse trecho e conjugam com outro trecho que está também em Deuteronômio, no capítulo 11. A partir do verso 13 você encontra algo mais ou menos assim. E há de ser que, algumas traduções falam, se diligentemente ouvirdes, obedecerdes a minha voz ou os meus mandamentos que hoje te ordeno, então, e aí ele dá as promessas, darei a chuva a seu tempo, a temporã e a serôdia, ou então as de outono, as de primavera. Você vai colher nos teus campos, você vai ter o teu vinho, o teu trigo, você vai ter o teu cereal. É a promessa de bênção. E eles ainda conjugam com um terceiro texto, que está em Números. Lá no capítulo 15, verso 37, ele diz, e disse Moisés, e aí no meio do trecho, ele diz assim, olha, vocês vão fazer como que filetes nas roupas de vocês, um filete azul, para que quando você olhar para aquele filete, você lembre das minhas palavras. O que o Senhor, ele ensina a esse povo judeu, e eles seguem até hoje na Shemá, pelo menos 2 vezes por dia, a introduzir na rotina deles a lembrança daquilo que o Senhor ensinou, para que eles não ficassem, vamos dizer assim, assoberbados de alma, e pudessem, pelo menos, descansar um pouco. Irmãos e irmãs, não se iluda, não é à toa que o salmista, lá no Salmo 23, quando diz que ele é o meu pastor e nada me faltará, essa expressão, nada me faltará, ela poderia ser traduzida de uma outra maneira. O Senhor é meu pastor e de nada tenho, ou teria, ou terei falta. Mas em que sentido? No sentido de alma, algo que vem de dentro. Eu não ansio por mais nada além daquilo que o Senhor há de me dar. Não é à toa que quando Jesus, aperreado pela fome, vem lá o capiroto para oferecer para ele o quê? Algo que ele precisava demais. E é claro, que pesado desse jeito, eu vou lembrar do pão do Evaldo, vou lembrar da quirera da dona Elza Ferraz, vou lembrar do feijão da dona Naí, da comida da Daísa. Vou lembrar dessas coisas todas. Da batata frita com o Rafael e com a da Luia. Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem naquilo que você mais gosta. Qual foi a resposta de Jesus? Citando a Torá. Nem só, mas. Porque Jesus, ele estava apontando para algo que é muito mais importante do que a comida, que era a saúde de coração e de alma. Porque se você tem saúde de coração e de alma, você consegue transpor as barreiras que a vida cotidiana te impõe. Por isso, irmãos e irmãs, quando no dia a dia aquele judeu, ele recita a Shemá, ele está lembrando que há um Deus que cuida dele todos os dias, e não é somente ao amanhecer, às vezes é a hora nona. Por exemplo, em Atos, no capítulo 2, o texto diz que quando Pedro começa a pregar, ele vai defender aquelas pessoas, dizendo, olha, vocês cuidam que eles estejam aí bêbados, mas não, apesar de ser a terceira hora do dia. Terceira hora do dia. Segundo o judeu, 9 horas da manhã. Ou seja, 9 horas da manhã, você imagina todo mundo entornou o álcool e estava todo mundo escovando o dente com vinho. Não foi isso que aconteceu. Porque às 9 horas da manhã era prática rotineira, diária, de todo bom judeu também orar. Normalmente eles oravam, recitavam um salmo, também a hora sexta, também a hora nona, hora sexta ao meio-dia, hora nona às 3 horas da tarde. Eles recitavam um salmo, eles param para ler e orar. E você acha que vai orar 1h30? Não, irmãos. Não, irmãs.
é simplesmente parar para ler. E eu quero fazer um exercício com você agora. Abre a sua Bíblia. E para que a gente não fale em traduções diferentes, eu peço que você leia. Estela, agora sim eu vou precisar da tua ajuda. Salmo 23, na revista e atualizada. Nós vamos ler juntos e juntas, sem pressa. Todos prontos? Todas prontas? O Senhor é o meu pastor. Pode ler. Em verdes pastos, guia-me mansamente, refrigera e habitarei na casa do Senhor. Amém. Quanto tempo vocês acham que vocês levaram para fazer essa leitura? O Israel falou 2 minutos. Quem dá mais ou quem dá menos? 3 minutos, Abner? Não, 10 é muito, Abner. Eu cronometrei. 59 segundos. Parece que foi muito tempo, não parece? Sabe o que é isso? Quando o Senhor diz para você, basta a cada dia o seu mal, que o dia aparentemente para nós tem 24 horas, mas olha, deixa eu ser franco com você, não tem. Não tem, porque existe um tempo de qualidade que eu e você podemos viver na presença do Senhor, que ele supera esse tempo de 24 horas. É aquela ideia do tempo Cronos, que é o tempo do relógio, esses 59 segundos que eu cronometrei, e o Kairos, que é um tempo muito mais profundo, abrangente e complexo, que eu não consigo medir. É a ideia para o Israel é 2 minutos, para o Abner é 10. Algo que eu estou fazendo com prazer passa rápido. Algo que eu estou fazendo com desprazer, demora a passar. Então, aquele 1 minuto que eu estou fazendo algo que eu gosto demais, passa rápido demais. Agora, aquele 1 minuto que eu estou fazendo algo que eu odeio fazer, parece que levou 3 horas e meia. Irmãos e irmãs, quando ele diz, basta cada dia o seu mal, ele está dizendo, olha, mergulha no dia, nos afazeres, nas tarefas, naquilo que você precisa fazer, mas, olha, cuida dele, porque é o dia, e ele vai ter as suas tarefas, vai ter as suas vicissitudes ali, vai ter as suas complicações. Você não precisa ficar pensando no dia de amanhã, pensa no dia de hoje. E aí, um desafio que eu faço para você, irmãos, irmãs, pare ao longo do seu dia, para fazer esse exercício que eu acabei de fazer com você. De manhã, como algumas irmãs, alguns irmãos que eu sei aqui, tem gente que acorda aqui 5 horas da manhã para fazer devocional. Eu não vou falar o nome para não parecer, a pessoa. Mas eu garanto a você que o dia dela rende, e rende mesmo. Às 9 horas da manhã, coloca o teu celular para avisar você, para 1 minuto para ler, ainda que seja o Salmo 23. E ora ao Senhor. 2 minutos, 3 minutos. Ao meio-dia, põe o celular para despertar para você. Leia o Salmo. 1 minuto, 2 minutos. Às 3 horas, coloca para despertar. 1 minuto, 2 minutos.
No final do dia, na viração do dia, coloca para despertar. Você vai ler um texto, por exemplo, você pode ler o texto, um dos textos que nós lemos agora. 1 minuto, 2 minutos. Irmão, irmã, você vai se surpreender, porque isso é um exercício diário, onde eu estou convidando o Senhor a estar na minha agenda. O que acontece é que muitas vezes nós queremos a solução e uma solução rápida, mas a solução muitas vezes ela não vem na rapidez e da maneira como nós esperamos. Eu disse isso para você para voltar aos nossos exemplos. O primeiro exemplo que eu dei foi Senaqueribe invadiria Jerusalém? Essa era a pergunta. O rei pergunta ao profeta: vai invadir? O que o rei faz? Quando já não tinha mais nada para fazer, o rei consulta o Senhor. E o Senhor responde. Responde com uma solução aparentemente improvável, que segundo o relato bíblico foi o que aconteceu. Senaqueribe ouve um rumor, vai embora, e a cidade não foi invadida. O Senhor, Ele providenciou uma solução que estava completamente fora do radar. Mas porque o rei parou para consultar o profeta. É muito interessante quando muitas vezes nós queremos as soluções, mas a gente não para consultar o Senhor. Queremos fazer segundo está no nosso radar. Vou fazer isso, não, vou fazer aquilo outro. Para. No tempo, irmão e irmã, em que eu e você estamos esperando um milagre, ou no tempo em que eu fiz tudo, não tem mais nada para fazer, fica somente vivendo o seu dia, que o Senhor, Ele há de providenciar a saída necessária. Só que você tem que fazer dele o teu sócio, o seu sócio. De que maneira? Não é somente eu espero passivamente, não. É uma frase que muitas vezes, eu não sei se você já ouviu, mas é algo mais ou menos assim. Eu vou orar como se tudo dependesse de Deus, mas eu vou fazer e trabalhar como se tudo dependesse de mim. É mais ou menos isso. E aí você vai operando as coisas e Ele, certamente, Ele vai te escutar. O segundo exemplo, irmãos e irmãs, Jeremias está no poço. O que dá para fazer quando você está no poço? Dá para fazer o quê? Nada. O que o Senhor fez? O Senhor fez com que alguém se lembrasse de Jeremias e dissesse: vamos lá buscar o profeta, ele vai morrer. E há um movimento, segundo o relato, o desafio que eu fiz a você vai ler lá, Jeremias 38, há um movimento para o pessoal pegar e resgatar o profeta do poço. Irmãos e irmãs, essa palavra, uma certa vez eu ouvi, e me pareceu no primeiro momento, isso é loucura, mas depois não, mas faz sentido. Muitas vezes, irmãos e irmãs, a gente está no poço, um poço que bom que não tem água, porque se tivesse água tinha morrido afogado, mas a gente está num poço imaginando, daqui não dá e não dá para sair, o que eu faço agora? Não faz nada, espera alguém jogar a corda, Porque em muitas situações é isso que o Senhor faz na minha e na sua vida. Ele providencia pessoas que de algum modo estão completamente fora do teu radar para ir lá te resgatar e te dar uma corda para te puxar. Querido, querida, se a minha fé e a tua fé não caminhar nesse sentido, eu penso, muitas vezes estaremos caminhando em vão, porque a nossa fé vai ser única e exclusivamente uma fé racional. E aí, nesse sentido, aquilo que Paulo diz, porque a letra mata, mas o Espírito, ele vivifica. Posso ouvir um amém? Que bom, vocês estão aí. E é nesse sentido, irmão e irmã, que nesse segundo exemplo que eu dei, o Senhor, ele providenciou uma saída. E o terceiro exemplo, olha aí, de novo, estava lá a viúva.
azeite, farinha, só tinha aquilo. E olha, deixa eu te lembrar uma coisa que eu não sei se você já parou para pensar. Farinha e azeite, em pequena porção, também era uma oferta que era dada quando da adoração. E por que essa viúva estava lá? Provavelmente, a última coisa que sobrou naquela casa, por conta do tempo de fome, foi a oferta. Que ela não lançou mão, porque ela não tinha, porque a oferta você tinha que dar perante quem? Fala para mim. O sacerdote, quando muito levita lá. E tinha? Não. Mas o que o Senhor providencia? Providencia que o profeta, o próprio Senhor, através do profeta, venha ao encontro dela. E ela possa ofertar aquele último que ela tem. Irmãos e irmãs, e nessa dimensão eu queria que você... Eu me lembro muito de um meme que a Isabela me mostrou um dia, que eu achei uma graça. Faz assim, ó. Isso, é essa a ideia. Abre a cabeça, sai da caixa e pensa o seguinte. Muitas vezes, irmãos, eu e você precisamos entender que buscar ao Senhor não é somente, vou dizer assim, um fator de desespero. Não, é um fator de rotina. Porque na rotina eu coloco o Senhor na minha vida. E na rotina Ele vem ao meu encontro e me responde. Nesse texto que está lá da viúva, o que estava acontecendo? A viúva tinha ido aonde? Quem lembra? Ela estava saindo, encontrou o profeta, ela estava fazendo as suas coisas no dia a dia. Ela encontra o profeta à beira do poço, lá, e me dá água. Ou então encontra na beira da cidade, eu não me recordo agora, e me dá água. Ela estava nos seus afazeres. E encontra o Senhor. É mais ou menos a ideia quando Moisés, ele está lá caçando, buscando lá uma res perdida, buscando, porque ele apacentava lá, né, o gado. E em determinado momento ele encontra uma sarça que ardia no seu cotidiano, no seu dia a dia, irmãos e irmãs. O Senhor, Ele é capaz de se revelar no cotidiano. Por isso, o que você precisa fazer, ou o que nós fazemos, quando não há nada mais a fazer? Quando eu preciso esperar o milagre? Irmãos, apenas viver dia a dia. Viva um dia de cada vez, colocando o Senhor na rotina do seu dia. Acordou de manhã, se você dormiu, coloque o Senhor no seu dia. Vai lá, lê o texto, vai orar. Bateu 9 horas, coloca o Senhor no seu dia, vai ler. Bateu meio-dia, coloca o Senhor no seu dia, vai ler. 3 horas da tarde, despertou o teu celular, vai ler o Salmo. 59 segundos do seu dia. Você não vai perder o seu dia por conta de 59 segundos. Virou o dia, para. O que é às 18 horas, 6 horas, todos os dias, aqui na matriz, o que você ouve? O sino. Que lembra os nossos irmãos católicos o quê? A oração, a prece lá, a Maria, que eles fazem. Quais dias? Todos os dias. E por que eu e você não podemos fazer isso todos os dias? Eu não estou dizendo orar a Maria. Eu estou dizendo buscar o Senhor para que Ele venha ao nosso encontro. Entendem? Eu quero concluir, irmãos e irmãs, com 2 coisas. Muitas vezes eu e você estamos naquele aperto, e eu não quero te enganar. Muitas vezes nós chegamos no lugar onde nós chegamos porque nós fizemos opções erradas. E nós nos colocamos naquela situação. Isso acontece. Mas não é por isso que você vai cortar os pulsos. Não é por isso que você vai colocar a tua cabeça na linha férrea. Não é por isso que você vai se jogar lá no viaduto da Independência. E olha, pessoal que está aqui na internet, isso não é spoiler para você fazer isso, não. Pelo contrário. É para que você venha à igreja e coloque diante do Senhor aquilo que você fez que de alguma maneira foi um equívoco, foi um erro. Senhor, eu errei.
Eu errei por isso. Essa e essa escolha que eu tomei, ela não foi a mais adequada, não foi a ideal. Eu agora preciso que o Senhor me ajuda a sair disso. E o Senhor, Ele vem ao seu encontro. Não é à toa que Jesus disse, basta a cada dia o seu mal. E olha, Ele é aquele que sabe exatamente quando te dar e quando tirar. Você não precisa abrir. Mas lá em Josué, no capítulo 5, verso 12, a Estela abre para nós. Eu não sei se você já parou para pensar quando o maná parou. Porque enquanto eles estavam no deserto, o aperto era grande. E olha, todos os dias tinha enterro, viu? Porque foi uma geração inteira que precisou falecer para que eles entrassem na terra prometida com uma outra cabeça. E é interessante que o maná, ele permanece enquanto eles precisavam do maná. E depois, não está ali. E depois, quando eles adentram a terra prometida, o que acontece? O maná, ele cessa. Muito interessante também com relação ao maná, meu irmão, minha irmã. Se você pegasse 2 ou 3 porções, porque de repente você é tão guloso quanto eu, pega 2, 3 porções, o que acontece? Estragava, fedia. O que o Senhor nos ensina com relação a isso? Que está presente nas palavras de Jesus, basta cada dia o seu mal. Irmãos e irmãs, a porção de hoje é a porção de hoje, a porção de amanhã é a porção de amanhã. Basta a cada dia o seu mal. Nada pode nos tirar do sono. Já dizia, a profeta, poeta, filósofa e quase psicóloga da Isa, ela diz assim, banco não funciona de madrugada. Então nada pode te tirar do sono, tirar o sono. Porque isso não vai mudar a tua situação. Entendem? Agora, uma segunda coisa sobre, eu falei que eram 2 últimas coisas. No dia a dia, se necessário for, você faz como Paulo, em Atos 18, 3. Foi o último texto, Estela. Atos 18, 3. Paulo, em determinado momento, ele estava no meio de uma viagem missionária. Precisava de recurso. O que ele faz? Senhor, não tenho o que fazer. Eu vou fazer tenda, que é o meu ofício. Vou morar com Priscila, com Áquila aqui. Vamos fazer tenda e enquanto a situação tiver essa, enquanto o Senhor não me der uma nova palavra, eu não vou arredar a pé daqui e vou fazer o que o Senhor... vou fazer aquilo que o Senhor, naquele momento que o Senhor me mandar fazer. Enquanto isso, eu vou fazendo tenda. Era o dia a dia, era o cotidiano dele. Então, enquanto o Senhor não providencia o milagre, o que você vai fazendo? Você vai continuar fritando o teu salgadinho, você vai continuar atendendo a tua paciente, você vai continuar lá mexendo com seus cavalos, você vai continuar fazendo suas planilhas, vai continuar fazendo tudo. Porque o Senhor é aquele que cuida de você e de mim no dia a dia, no cotidiano. Então, nós não precisamos arrancar todos os cabelos da cabeça. O caso do Luiz já foi, né, Luiz? Agora não dá mais. Já, mas o meu está, de vez em quando... Ah, meu filho. Então, gente, é nesse mesmo trecho que o Senhor fala sobre o fio de cabelo. Nada acontece se o Senhor não deixar. Então, irmãos e irmãs, é como Filipe, de forma muito bela, ele disse no louvor, não vamos fazer conforme dá na telha. Se não é para fazer, não é para fazer nada. Faz o seu dia a dia. Esquece
Esquece o depois de amanhã, vive o hoje, vive o aqui e agora. Porque o Senhor é aquele que no milagre, se você está à espera do milagre, Ele vai providenciar o milagre para você, com aquilo que de repente não está, absolutamente não está no teu radar. O Senhor, Ele vai cuidar de você. Amém. Amém. Então vocês estão saindo daqui com alguns desafios. O primeiro, coloca, eu coloquei aqui os textos, leia os textos ao longo da semana. O segundo desafio, coloca o calendáriozinho, a agendazinha para gritar, para você parar para ler ao longo do dia. E o terceiro desafio que eu quero deixar com você hoje. Passa isso adiante. Passa isso para a pessoa que está próximo de você, no seu dia a dia, porque, irmão e irmã, evangelho se vive porta para fora. Aqui dentro é gostoso. Todo mundo está limpinho, bem vestido, cheiroso, com aquele perfume. Lá fora o negócio é mais bravo. Lá fora você vai encontrar o mal cheiroso, o fedorento, o chato, a chata, o enjoado, aquela tranqueira, curva de rio, que você quer mais que morra, mas que você, como a gente aprendeu hoje de manhã com a pastora Lucinéia, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Amém. Isso é evangelho. E não é fácil. Não é, Amara? Não é fácil. Então vocês estão com esses 3 desafios. Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado porque o Senhor é aquele que nos concede milagres todos os dias. Então nos ajuda, Senhor, a continuarmos na nossa caminhada, não fazendo nada além daquilo que o Senhor já nos mandou fazer. Nos ensina, Pai, a caminharmos, mas principalmente a descansarmos contigo, porque nós confiamos em Ti, cremos em Ti, e sabemos que o Senhor é fiel, Tu, Senhor, és fiel, Tu és bondoso, Tu és misericordioso. E é em Teu nome, Jesus, que nós Te pedimos como igreja, nos ajuda a espalhar essa mensagem nos lugares onde nós caminhamos. E é em Teu nome que nós oramos, agradecidos. Amém e amém.